Pai do Senhor, meus amados irmãos, de quem fala é irmão Vinícius mais uma vez. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus, o canal tem sido abençoado em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre a relação dos protestantes de hoje com os reformadores, né, de antigamente. Em especial Lutero e Calvino, né? Porque, assim, antigamente os reformadores tinham em mente uma reforma muito específica, né? Lutero tinha suas próprias convicções doutrinárias, né? Perdão. Lutero tinha suas próprias convicções doutrinárias, por exemplo, sola fide, solus Christus, né? Sola Escritura. Mas o que acontece? Não era só isso que Lutero acreditava, né? Lutero tinha sua própria opinião, por exemplo, a respeito da Santa Ceia. Lutero tinha sua própria opinião a respeito do batismo, né? Assim como também Calvino, né? Calvino tinha sua opinião sobre a Santa Ceia, tinha sua opinião sobre o batismo, né? E tinha sua opinião sobre o livre-arbítrio, né? E as opiniões dos reformadores, as definições doutrinárias dos reformadores a respeito de cada um desses pontos não são seguidas hoje pela maioria dos protestantes. Não são seguidas hoje pela maioria dos protestantes. Por exemplo, Lutero acreditava que, a respeito da Santa Ceia, Lutero acreditava que o corpo de Cristo estava literalmente presente no pão e no vinho. E a imensa maioria dos protestantes hoje não acredita nisso, né? Já Calvino tinha uma opinião diferente. Calvino acreditava que Jesus está presente no pão e no vinho, mas não literalmente, né? Jesus está presente no pão e no vinho, para Calvino, em espírito, mediante a fé, né? Então, para Calvino, não é literalmente o corpo de Cristo que está ali no pão e no vinho, né? Mas é o espírito de Jesus, né? Hoje os protestantes não acreditam bem nisso, né? Os protestantes acreditam que é algo meramente simbólico, meramente simbólico, porque Jesus é onipresente, ele está em todos os lugares, né? Então, para eles, então não faz sentido que Jesus esteja presente só em espírito, só no pão e no vinho, como dizia Calvino, né? Então, por exemplo, Lutero, ele defendia o batismo de crianças, né? Hoje a imensa maioria dos protestantes não acreditam nisso, né? Tanto é que os luteranos hoje eles batizam crianças, né? Calvino também defendia o batismo de crianças, né? E tanto Lutero quanto Calvino negavam a existência do livre-arbítrio, né? Então, o que os protestantes de hoje pensariam dessas doutrinas dos reformadores, né? O que eles achariam dessas doutrinas? Eles veriam como uma coisa absolutamente absurda hoje em dia, né? Então, os protestantes hoje, eles não aderiram, em sua maioria, os protestantes não aderem aos reformadores de jeito nenhum, né? Eles aderem, eles não são fiéis à doutrina, à tradição, nem à tradição de Lutero, nem à tradição de Calvino, né? Lutero, ele, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não tinha em mente o protestantismo de hoje, né? Lutero tinha em mente o luteranismo, né? Tinha Lutero, assim como os reformadores, tinha uma ideia
de resgate, né, do cristianismo primitivo. Então, qual era a ideia? Qual era a ideia da reforma, né? A reforma foi o seguinte: qual era a ideia por trás da reforma? A ideia por trás da reforma era fugir dos erros da Igreja Católica naquela época e ir em direção ao cristianismo primitivo, em direção aos ensinamentos dos apóstolos, aos ensinamentos do primeiro século, em direção às coisas que eram ensinadas logo depois que o último apóstolo morreu, né? Então, tanto é que os protestantes começaram a catalogar, né, quais eram os ensinamentos da igreja nos primeiros séculos, né? No ano 100, o que a igreja acreditava, né? E essa busca foi feita de uma maneira muito ruim, né, pelos reformadores daquela época, e foi abandonada realmente, né? Essa busca não existe mais. A busca pelos ensinamentos da igreja do primeiro século não foi feita, não é abraçada pelas igrejas que se dizem protestantes de hoje, né? Então, essa era a ideia da reforma, é ir em busca dos ensinamentos da igreja cristã do primeiro século, para saber o que é que a igreja acreditava e seguir o ensinamento dos apóstolos, segundo o que Jesus quis passar, né? Então, essa era a ideia dos reformadores. E isso não é feito, né? Hoje em dia, o que é que acontece? O pessoal tem uma ideia do sola escritura, né? Não que não era a mesma ideia dos reformadores originais, né? Lutero não queria diversas divisões, né? Tanto é que Lutero reclama das diversas divisões que aconteceram no protestantismo, né? Lutero dizia que na época dele as ideias, as doutrinas eram tão variadas, eram tão numerosas quanto numerosas eram as cabeças das pessoas, né? Então, para Lutero não era assim, né? Lutero tinha uma ideia de resgate do cristianismo primitivo, em contraposição aos erros da Igreja Católica, né? Quer dizer, a ideia dos protestantes em geral é uma ideia do resgate do cristianismo primitivo. Mas essa busca não é feita pela maioria dos protestantes de hoje, né? Então, os protestantes hoje não aderem aos reformadores naquilo que eles acreditavam, não aderem aos reformadores nas ideias que eles tinham a respeito da reforma. Quer dizer, os protestantes, os que se dizem protestantes hoje, estão muito longe de Martinho Lutero, estão muito longe de Calvino, estão muito longe das convicções que eles tinham. Eles pensam coisas totalmente diferentes, completamente opostas aos reformadores. O máximo que eles aderiram da reforma foram duas coisas: o sola fide e o sola escritura. Foi só isso que foi aderido, né? Então, só o sola fide e o sola escritura, e tudo mais dos reformadores foi jogado fora pelos protestantes de hoje, né? Então, os protestantes de hoje não aderiram nem a Lutero nem a Calvino, né? Lutero e Calvino, seria muito interessante se Lutero e Calvino estivessem vivos hoje para verem no que se tornou o protestantismo hoje, né? Não tem nada, não tem absolutamente nada a ver com eles dois. Eles criaram realmente uma religião própria, né? Eles não foram fiéis a Lutero, não foram fiéis a Calvino. Eles
foram fiéis a si mesmos, ao próprio entendimento que eles tinham da Bíblia, né? Não foram fiéis à reforma. Né? Outra coisa, né, que eu gostaria aqui de especificar é que os reformadores, né, eles não tinham em mente essa quantidade imensa, né, de divisões. Depois de Lutero, né, os protestantes eles adquiriram essa tradição, né, de se dividir, porque Lutero ele se dividiu da Igreja Católica e os protestantes pegaram essa tradição para si, quando Lutero não queria que as pessoas tivessem a sua própria religião, né? Lutero queria que as pessoas fossem luteranas, era isso, né? Que as pessoas tivessem a religião segundo o cristianismo primitivo. Era essa a ideia original, né? Que as pessoas se aproximassem mais do entendimento dos apóstolos. E a escritura é o que nós temos de mais próximo do cristianismo primitivo, né? Por isso que é tão enfatizado as escrituras, porque a ideia é retornar ao cristianismo primitivo, né? E não criar a sua própria religião, né? Não era isso que Lutero tinha em mente. E de fato as divisões elas são coisas extremamente danosas para o cristianismo, né? Esse canal ele não tem a intenção de causar divisões entre as pessoas, né? Se você for ver o significado da palavra diabo, né? Se você for pesquisar o significado da palavra diabo, você vai ver que existem diversos significados, né? Diabolos significa, dentre os significados da palavra diabolos, está aquele que divide, né? Então, diabolos significa também aquele que divide. Dentre os significados da palavra diabolos está aquele que divide. Então, as divisões no cristianismo, elas acontecem quando as pessoas elas só são admissíveis quando as pessoas têm a intenção de se unir, estão chamando lá fora, tem a intenção de se unir, e apesar da intenção e do ímpeto das pessoas de se unirem ao redor da verdade, elas não conseguem se unir. Elas não conseguem se unir apesar de elas tentarem bastante. Estão chamando lá fora. Desculpa. Ninguém no portão. Então o que acontece? As divisões no cristianismo, elas só são admissíveis quando as pessoas tentam ao máximo se unir de todas as formas em torno da verdade, mas elas não conseguem, certo? Agora, quando uma pessoa vai no cristianismo com a intenção de se dividir, com a intenção de causar divisão, então isso é por definição algo diabólico, né? Então, diabolos significa também aquele que divide, né? E as divisões no cristianismo, elas são fatalidades. Elas não podem ser coisas intencionais, certo? Então, depois dos reformadores, os cristãos, né? Os cristãos pegaram para si a tradição de causar divisões e achar as divisões coisas boas, né? Quando na verdade não era essa a intenção nem dos reformadores, né? Por quê? Porque está escrito lá em Gálatas capítulo 1, né? Que só existe um único evangelho de Cristo. Paulo diz assim: se alguém pregar um evangelho diferente, além daqueles que vos temos ensinado, que seja anátema, né? Então só existe um evangelho de Jesus Cristo.
E se alguém pregar um evangelho diferente daquele ensinado pelos apóstolos desde o início, então essa pessoa é anátema. É anátema segundo as escrituras. Então não pode haver dois evangelhos, dois entendimentos diferentes, porque só existe um único Jesus Cristo. Lutero sabia disso. Ele tentou criar, ele tentou fazer uma coisa, não conseguiu. Veio outra pessoa remendar o que ele fez, também não conseguiu. E vieram outros tentar consertar aquilo, e acabou numa confusão imensa. Foi isso que aconteceu com o protestantismo, né? Então, o protestantismo não é o que Lutero tinha em mente. As pessoas hoje elas não seguem as ideias de Lutero, também não seguem as ideias de Calvino, né? Principalmente numa coisa, né? Então, por exemplo, a imensa maioria dos protestantes hoje acredita no livre-arbítrio. Acredita que existe o livre-arbítrio, né? Mas nem Lutero nem Calvino acreditavam no livre-arbítrio. Lutero negava o livre-arbítrio. Ele dizia que tudo o que acontece é determinado por Deus, é segundo a vontade de Deus, né? Negando o livre-arbítrio. Tem um livro dele chamado Nascido Escravo, onde ele vai combater o livre-arbítrio, né? E ele vai combater a ideia do livre-arbítrio, vai afirmar que não existe livre-arbítrio, né? Vai afirmar que tudo é vontade de Deus, né? Bom, enfim. E também Calvino, com a ideia enfatizando muito a predestinação do homem, ele vai negar o livre-arbítrio, né? Quando hoje em dia isso é uma coisa tida como abominável pela maioria dos protestantes, né? Então os protestantes eles não aderiram aos reformadores, não aderiram à reforma de Lutero. Lutero tinha uma ideia totalmente diferente do que se faz hoje. O protestantismo hoje não tem nada a ver com Lutero. Lutero defendia o batismo de crianças. Lutero dizia que o pão e o vinho são que o corpo de Cristo está no pão e no vinho. Lutero dizia, não sei como, mas está. Lutero acreditava nisso. Lutero não acreditava no livre-arbítrio. E Lutero não gostava de divisões cristãs, porque ele tinha a ideia de um resgate do cristianismo primitivo. Também o protestantismo hoje não tem nada a ver com Calvino, muito menos com Calvino, porque Calvino era totalmente oposto, né, ao livre-arbítrio. Calvino defendia o batismo de crianças. E Calvino acreditava que o Espírito do Senhor Jesus estava no pão e no vinho. Quando não se acredita hoje, nisso hoje, né? Se acredita que é apenas um memorial, né? Que é apenas a memória, né? Então, o protestantismo hoje não tem absolutamente nada a ver com Lutero e com Calvino, né? A Igreja Católica hoje consegue estar mais próxima de Lutero e Calvino do que os protestantes de hoje, né? Então, os protestantes de hoje não tem nada a ver com os reformadores, não confundam as duas coisas. As doutrinas dos reformadores não são admitidas pelos protestantes de hoje, ok? Principalmente na questão do livre-arbítrio. Você poderia perguntar, irmão Vinícius, o que foi? Não tem problema não. O pessoal aqui dizendo que eu tenho que refazer o vídeo. Não vou refazer não, porque assim fica engraçado, fica mais pessoal, entendeu? Fica menos robótico, fica mais espontâneo o vídeo, né? Então, os protestantes hoje, ao acreditarem no livre-arbítrio, né, eles estão numa posição mais próxima de Agostinho, né?
E Lutero, antes dele se revoltar, né, e sair da igreja, ele era agostiniano, né? Agostinho, né? Estou aqui com o livro Santo Agostinho, né? E o livre-arbítrio era defendido por Agostinho, né? Lutero, antes de ser excomungado, né? Lutero era agostiniano. E Lutero defendia Agostinho, né? Quando você vai ler os livros de Agostinho, você vê que Agostinho é extremamente escriturístico. Você vai ver que Agostinho é extremamente escriturístico. Daí você entende de onde Lutero tirou o amor que ele tinha pelas escrituras, né? Então, o entendimento dos protestantes de hoje a respeito do livre-arbítrio estão mais próximo de Agostinho do que de Lutero. Porque Lutero não acreditava no livre-arbítrio, nem Calvino. Mas o livre-arbítrio foi defendido por Agostinho, né? Foi defendido por Agostinho. Então, Calvino citava muito Agostinho, né? Apesar de não acreditar no livre-arbítrio, né? Apesar de não acreditar no livre-arbítrio, Calvino citava muito Agostinho. Então, o livre-arbítrio, né? Ele foi defendido por Agostinho e os protestantes de hoje têm uma ideia, acreditam no livre-arbítrio. Acreditam no que Agostinho acreditava, mas não acreditam no que Lutero acreditava, né? Mas eu não estou aqui para atacar a ideia do livre-arbítrio. Estou aqui exatamente para defender a ideia do livre-arbítrio. Por quê? Porque a imensa maioria das coisas que os reformadores acreditavam, a imensa maioria dos protestantes não segue. Ok? Então, por exemplo, será que Lutero estava correto em negar o livre-arbítrio? Será que Calvino estava correto em negar o livre-arbítrio? Eu creio que não. De jeito nenhum, né? Porque, primeiramente, né? Eles tinham uma ideia de que tudo era vontade de Deus, né? Por causa da ideia da predestinação. Não é isso? Mas, geralmente, quando o Paulo ele vai falar sobre a predestinação, né? Ele diz... as principais passagens, né? Quando Paulo vai falar sobre a predestinação, ele vai falar sobre... ele diz assim: os que dantes conheceu, né, lá como está escrito lá em Romanos, né? Os que dantes conheceu, estes predestinou. E aos que predestinou, estes justificou. E aos que justificou, estes glorificou, né? Então, os que dantes conheceu, estes predestinou. Então, antes de Deus predestinar, ele conhece as pessoas. Antes de Deus predestinar uma pessoa, ele conhece quais serão as reações dessas pessoas. E aí então ele vai e direciona essa pessoa pelo caminho. Então, antes de Deus definir o que fazer com a pessoa, ele conhece quais vão ser as intenções do coração. E aí ele predestina. Então, veja que Deus predestina as pessoas que ele sabe que vão agir corretamente e não passando por cima da vontade humana, né? Como também está escrito lá em Atos dos Apóstolos, né? Quando Estevão estava prestes a ser apedrejado, ele falou assim: homens de dura cerviz, né? Vocês sempre resistem ao Espírito Santo, né? Então Deus envia a graça do Espírito Santo para que as pessoas possam se converter, mas os homens vão lá e resistem ao Senhor. Então, Deus envia o Espírito Santo para que as pessoas se convertam, mas os homens resistem ao Senhor. E ele predestina aqueles a quem ele conhece. Ele predestina aqueles a quem ele sabe quais serão as reações, que serão boas. Ele não passa por cima da vontade do homem.
né? No caso de Faraó do Egito, né? Onde está escrito que Deus endureceu o coração de Faraó, não é como se Deus passasse por cima da vontade do Faraó e obrigasse ele a ser ruim para as pessoas. Deus endureceu o coração de Faraó, não tirando dele a sua própria natureza. Deus retirou a sua graça de Faraó e, retirando a graça, Deus fez com que Faraó fosse endurecido. Não passando por cima dele, forçando Faraó a ser aquilo que ele não era, mas retirando a graça para que Faraó fosse ao extremo aquilo que já era de sua natureza. Então, Deus não passa por cima das pessoas. A capacidade de... Como é que acontece a capacidade de escolher? Nós temos a capacidade de escolher. O homem, ele tem capacidade de escolher Deus por si mesmo? A resposta correta é sim e não. Sim e não, né? Porque assim, o homem por si mesmo, ele não pode escolher a Deus, né? O homem sem a graça, ele não tem livre-arbítrio. O homem perdido nos seus pecados, sem a ajuda de Deus, ele não tem livre-arbítrio. Quando é que o homem, livre-arbítrio no sentido de poder escolher a Deus? Quando é que o homem tem a capacidade de escolher Deus? Quando Deus envia a graça, então o homem recebe a capacidade de escolher a Deus ou não. Ele recebe o poder de escolher a Deus ou não. Não significa que porque o homem recebeu graça, ele necessariamente vai escolher Deus. É a partir da graça que ele recebe a capacidade de escolher a Deus ou não. Né? Lá em 2 Coríntios capítulo 6, Paulo diz: irmãos, exorto-vos para que a graça do Senhor não vos seja vã. Né? Então, existe graça vã. Deus envia a graça para algumas pessoas, como está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 6, e Agostinho fala isso, né? Deus envia a graça para os homens, e os homens escolhem abandonar a graça. É isso? Então, quando você recebe a graça, você recebe a capacidade de escolher a Deus ou não. Não significa que você necessariamente vai ser mudado por causa da graça. Mas a partir da graça você recebe a oportunidade de escolher a Deus. A capacidade de escolher a Ele. E não Deus passando por cima da sua vontade e lhe forçando a escolher a Ele. Não é isso. Com a graça você recebe a capacidade de escolher Deus. E é esse o livre-arbítrio. Nós não temos o livre-arbítrio, não existe no sentido de que nós, com as nossas próprias forças, podemos escolher Deus. Mas é Deus que envia sua graça e nós recebemos a capacidade de escolher a Ele ou não, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 6. Não é isso? Então, o livre-arbítrio é isso. É quando Deus fornece a graça, 2 Coríntios capítulo 6, e nós escolhemos a Ele ou não. Recebemos o Espírito Santo ou resistimos ao Espírito Santo. Agora, por nós mesmos, pela nossa própria capacidade, nós não temos o poder de escolher Deus. Mas quando Deus envia a graça, nós recebemos a oportunidade de escolher a Deus ou não. Ok? Então, esse é o livre-arbítrio que os reformadores não acreditavam, mas que Agostinho prova que existe. Né? Antes de Lutero se revoltar, Lutero era agostiniano. Ele era um seguidor de Agostinho. E Calvino cita muito Agostinho nos seus livros. Apesar de não acreditar, né? Então, primeiro, os reformadores tinham doutrinas absolutamente opostas aos que os protestantes de hoje acreditam. Os reformadores não queriam divisões, né? Pelo menos os primeiros reformadores não queriam divisões. Os reformadores não acreditavam no livre-arbítrio. E eles estavam errados em relação a isso. Né? Então,
nós vamos defender o livre-arbítrio, apesar dos reformadores não terem acreditado nele hoje. E nós vamos defender aquilo que nós acreditamos. Vamos, irmãos, voltar ao que Lutero queria, né? Lutero queria que as pessoas voltassem ao cristianismo primitivo, as primeiras doutrinas. Mas essa ideia arqueológica, né, de voltar ao cristianismo primitivo, de voltar aos primeiros ensinamentos da igreja, né, foi abandonada. E ao invés disso, as pessoas passaram a criar seus próprios entendimentos, né, que não era o que Lutero queria. Então, nós podemos fazer o resgate dos reformadores, nós podemos voltar ao que eles queriam, porque parece certo, né? Hoje, os protestantes não tem nada a ver com Lutero, não tem nada a ver com Calvino. Nós podemos fazer a coisa certa, né? Podemos entrar um pouquinho mais nos reformadores, podemos estudar um pouquinho mais para ver o que é que eles queriam. Por quê? Porque eles tinham essa seguinte ideia, que a meu ver estavam corretas. O cristianismo não é aquilo que eu defino como sendo cristianismo. O cristianismo é a religião criada por Jesus Cristo há 2000 anos atrás. O cristianismo não é aquilo que eu crio hoje. O cristianismo são os ensinamentos de Jesus de 2000 anos atrás. Aquilo era cristianismo. O que eu faço hoje, diferente daquilo que Jesus ensinou há 2000 anos atrás, eu não posso colocar o nome de cristianismo. Se eu criar uma doutrina, se eu criar uma religião, segundo o meu entendimento, não é cristianismo. Seria algo em torno de vinicismo, né? Então, nós não temos que seguir Lutero, nós não temos que seguir Calvino. Nós temos que seguir a Jesus Cristo, aos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos que foram dados 2000 anos atrás, e não aquilo que as pessoas estabeleceram para si mesmas hoje. Então, essa é a ideia. Seguir a Jesus Cristo, fazer o resgate da igreja primitiva. Essa era a ideia que os reformadores tinham e que foi abandonada pelos protestantes de hoje. Então os protestantes não seguem as doutrinas dos reformadores, não têm a mesma ideia de cristianismo, de resgate da verdade do evangelho, de só seguir um único evangelho, como está escrito em Gálatas capítulo 1. Os reformadores os protestantes de hoje não entendem os reformadores de antigamente. Mas Jesus pode nos ajudar, amém? Nós podemos corrigir os erros dos reformadores, porque eles não eram absolutos, e voltar ao cristianismo primitivo, porque só existe um cristianismo, só existe um Jesus Cristo, e só existe um único evangelho, conforme está escrito em Gálatas capítulo 1. Amém, irmãos? Então, Lutero disse, busque o cristianismo primitivo, catalogue os ensinamentos da igreja dos primeiros séculos. Vá lá. Hoje existem muitos livros sobre esse assunto, né? Sobre o que é que a igreja primitiva acreditava no ano 100, no ano 50, né? Então Jesus morreu no ano 33, aproximadamente ano 33. E no ano 50, nós já temos documentos do que a igreja acreditava naquela época. Do que a igreja ensinava para os cristãos depois da morte, enquanto muitos apóstolos ainda estavam vivos, enquanto, se não me engano, João ainda estava vivo. Nós já temos documentos do que a igreja ensinava naquela época, de qual era a doutrina da igreja. Então era isso que Lutero queria. E se Lutero queria isso, essa é a ideia da reforma. Não é você, com seu próprio entendimento, definir aquilo que você acredita. Então, Lutero disse, busque o cristianismo primitivo. E eu digo, faça isso.
Busque os primeiros documentos da igreja para saber o que é que a igreja acreditava e você vai ter uma surpresa. Amém? Então era isso que eu gostaria de dizer hoje. Hoje eu tinha a intenção de defender o livre-arbítrio e mostrar para você no que é que os reformadores acreditavam. E o que foi que eles fizeram? Né? Os reformadores queriam uma reforma. Eles não queriam formar uma nova religião. Né? Então, Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.